Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães Oliveira e vou falar um pouco a respeito da política monetária de juros altos dos economistas, que é um samba do crioulo doido. Os insucessos são tão grandes nessa política que eu acho que há muito tempo já deveria ter mudado essa estratégia. Essa estratégia não funciona, traz péssimos resultados, é complexo, difícil de se entender. Os próprios economistas não a entendem. Eles que adotam essa política, eles não entendem o que está acontecendo. Bom, então vou fazer uma análise rápida, obviamente, e colocar os pontos que eu acho que é um defeito muito grande e causador do desastre econômico que essa política causou. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: essa política está sendo colocada para combater o crescimento da inflação. Será que essa política que deve ser adotada mais adequada para combater a inflação? Olha, a política adequada para combater a inflação é a política fiscal. Ela é muito mais objetiva. Ela retira recursos, por exemplo, do mercado com mais facilidade e objetivamente. Por exemplo, se eu estou comandando uma política fiscal para controlar a inflação, o que é que eu devo fazer? Eu devo, numa época de inflação crescente e acelerada, e que a demanda está muito forte, né? A expansão monetária também, porque acompanha a demanda, eu vou adotar medidas para reduzir esta demanda agregada muito forte. O que eu penso? Eu penso, por exemplo, em colocar um item do governo para ser vendido no mercado de capitais. Por exemplo, eu pego um banco, a Caixa Econômica Federal, e privatizo a Caixa Econômica Federal. Olha só, banco, Caixa Econômica Federal, eu posso privatizar, vender as ações da Petrobras, que o governo detém, no mercado de capitais. E isso o mercado de capitais absorve isso, pagando com os títulos que ele tem, com o dinheiro que eles têm, ao governo, e obviamente, a demanda agregada vai reduzir. E a oferta de dinheiro vai ser reduzida também. Então, eu tenho certeza absoluta que eu ofertar as ações, por exemplo, do Banco do Brasil ou da Petrobras, serão compradas com títulos da dívida pública, e isso reduz, volta para o governo, reduz a dívida pública do governo. Então, reduz a demanda agregada. Esta é uma das objetividades da política fiscal. Agora, quando eu vou para a política monetária e combato através do aumento da taxa de juros, é um absurdo, porque ela é complexa, os efeitos são diversos e nós vamos provar que, ao final, ao contrário do que imaginam os economistas, o aumento da taxa de juros vai provocar o aumento da inflação no final. Isso é o que vai acontecer. Então, não é adequada essa política. Vamos lá. Qual o principal objetivo desta política monetária de aumento da taxa de juros no combate à inflação? Não é dito claramente, mas é reduzir o crescimento da economia. Não é combater a inflação diretamente. Ela reduz o crescimento da economia. Ao reduzir o crescimento da economia, reduz também a inflação. Você vê que a política fiscal é muito mais objetiva, porque ela reduz a quantidade de recursos no mercado. Porque ao vender as ações, por exemplo, da Petrobras, o mercado compra essas ações e o dinheiro vai para o governo, está reduzido. Na política monetária de juros, não, isso não acontece. Isso não acontece por quê? Porque quando o governo coloca, como é que ele vai colocar recursos, vender esses recursos, retirar esses recursos de maneira agregada no mercado? Ele vai aumentar a taxa de juros. Então, se a taxa de juros é 6, ele vai oferecer títulos com 7%, por exemplo. Muito bem, ele oferece os títulos. Vamos tirar 1 bilhão, jogar 1 bilhão de títulos
com a taxa de juros de 7% e recebe o quê? Ele vai receber dinheiro? Dificilmente não tem. O mercado hoje é todo investido em títulos do governo, ou títulos, ou títulos das empresas. Então, isso significa o seguinte, que esse impacto não existe, porque vai trocar 6 por meia dúzia, ao contrário, 7 por meia dúzia. Porque o governo, além de não retirar, de não reduzir a ofertada, ele coloca mais dinheiro na praça. Porque esse aumento de 1% na dívida vai pesar lá na dívida pública do governo. Então, não é como se imagina que vai reduzir a quantidade de dinheiro que tem no mercado, muito pelo contrário, vai ser colocado mais dinheiro no mercado. Então, isso é um um verdadeiro samba do crioulo doido. Está se pensando que está fazendo uma coisa e está acontecendo outra. Muito bem. Existe também uma contradição exposta na aplicação desse objetivo. O objetivo, como nós estamos vendo, da taxa de juros alta é o quê? Retirar dinheiro do governo, retirar dinheiro do mercado para reduzir a demanda agregada. Ora, quando ele faz isso, e se ele não mexer na taxa de crescimento do crédito, qual é o que é que vai acontecer? Absolutamente nada. Porque a taxa de juros alta estaria ali tirando recursos e, ao mesmo tempo, a taxa de crédito livre crescendo está colocando recursos na economia. Então, o efeito é praticamente zero disso. É por isso que os resultados são tão devastadores. Outra coisa que não se percebe, é muito difícil para os economistas, principalmente, que não entendem contabilidade, não entendem a teoria da partilha da base, é que os efeitos dos débitos e créditos são muito complexos para serem corretamente entendidos, particularmente pelos economistas, que não têm conhecimentos potentes de ciências contábeis e particularmente da teoria da partilha da base. Veja só, quando o governo oferece uma taxa de juros mais alta para tirar recursos da PAN, nós já vimos que imediatamente ele não tira o recurso, porque ele bota 1 bilhão de títulos e recebe 1 bilhão de títulos. Então, o efeito é zero. Só que ele está botando isso com uma taxa de juros mais alta, portanto, vai ter mais juros, vai ter mais dinheiro no futuro. E isso vai afetar o déficit público, vai afetar a dívida pública. Então, já se percebe que existe uma expectativa de crescimento da inflação por causa disso. Bom, mas, segundo eles, os teóricos, eles olham o seguinte: ao aumentar a taxa de juros, as pessoas deixam de consumir e aplicam seus recursos em títulos, em investimentos do governo, em investimentos da iniciativa dos bancos privados, etc. Tal. Muito bem, é verdade. Muita gente deixa de consumir e vai aplicar seu recurso no mercado, porque o mercado está pagando uma taxa de juros mais alta nos seus investimentos. Mas também tem o outro lado. Isso aí favorecia a redução da inflação. Mas, do outro lado, tem as empresas. As empresas não vão investir. Não vão investir em quê? Na produção. Por quê? Porque a taxa de juros subiu. Então, não vão ficar ali para investir na produção. E com isso, o que que acontece? A redução proporcionada no consumo pelo investimento dos consumidores diretamente nos títulos do governo ou nos títulos do mercado é eliminada pelo aumento, pela redução da produção, que com isso faz aumentar o quê? A inflação. Então não tem impacto, o impacto é mínimo isso. Daí os resultados apresentados. A despesa de juros do governo aumenta fortemente o déficit fiscal e, consequentemente, aumenta a dívida pública, provocando a expectativa de inflação, ou inflação maior no futuro. Olha só, quando o governo aumenta a taxa de juros, evidentemente, ele vai pagar dívida, ele vai pagar juros sobre a sua dívida. E ao pagar os juros sobre a sua dívida com essa taxa mais alta, ele vai incorrer em despesas mais altas. Não basta te dizer que no ano retrasado foram 600 bilhões de despesas com juros do governo. O ano passado foi quase 1 trilhão, 980 bilhões, mais ou menos, que pagou
o governo de dívida, de juros financeiros. Né? E esse ano vai a mais de 1 trilhão. Vai a mais de 1 trilhão a despesa financeira do governo esse ano em relação à sua dívida. E o que, que vai acontecer isso? Vai para o déficit fiscal. Vai para o orçamento fiscal. Provocar um déficit fiscal maior. E esse déficit fiscal vai fazer o quê? Vai aumentar a dívida pública. Aumentando a dívida pública, cria uma expectativa no mercado de que haverá inflação mais alta. E a expectativa é ela que, é ela que predomina, né, a direção da inflação. Então, se o mercado tem expectativa que vai haver inflação no futuro, haverá, porque o mercado agirá para evitar perdas com a inflação. Então, ele começa a comprar tudo que ele precisa, porque ele sabe que no futuro será um pouco maior o preço, tá certo? Então, ao contrário, ou seja, a taxa de juros alta, ao contrário do que pensa o economista, termina gerando mais inflação devido à expectativa de inflação mais alta. Isto é evidente, é tão claro e óbvio que é evidente. Os economistas estão completamente despreparados para lidar com política monetária e fiscal. E daí os resultados desastrosos, catastróficos, apresentados anos após anos. Conclusão: os economistas estão perdidos e confusos. Não compreendem a estratégia de juros altos para combater a inflação, adotada por eles mesmos, e, obviamente, não sabem como administrá-la. E, pior ainda, não sabem como analisar os seus efeitos e resultados. Está aí a explicação dos péssimos e desastrosos resultados apresentados por essa política durante anos a fio. É inacreditável essa estratégia. Está sendo aplicada desde a década de 80. Já há aproximadamente 40 anos. E não apresenta um só resultado positivo. Todos são absolutamente desapontadores. O Brasil não cresce economicamente há aproximadamente 40 anos. A concentração de renda vai de vento em popa. A indústria brasileira só faz decrescer a sua participação na nossa economia. Os déficits fiscais e a dívida pública estão com tendência de alta. O desemprego está sempre em alta. Os investimentos básicos, infraestrutura, educação, saúde, estradas, etc., praticamente não existem, são irrisórias. A taxa de juros alta destrói tudo que vem pela frente, só não consegue reduzir a inflação. Ela foi colocada para reduzir a inflação, destrói tudo pela frente, menos a inflação, não reduz. E vamos ver aqui, ó. Taxa Selic hoje, 4 do 4, 14,25, igual a do governo Dilma 10 anos atrás. É um absurdo, é uma prova inconteste da incompetência dos economistas, da fragilidade da política monetária de juros altos. E com previsão de mais um ponto percentual, passando para 15,25 na próxima reunião do Copom. Será o sexto aumento desde setembro de 24. Que política, que sucesso, né? Sucesso extraordinário. A Selic para dezembro, previsões. XP e Santander tem previsões de 15,50 para a Selic. Olha só. E Bradesco e Itaú de 15,25. Nós estamos aqui em 14,25. É mais ou menos um ponto e 25. A inflação de fevereiro, agora, foi 1,31%. O maior patamar em mais de 22 anos. Veja só, se a política de juros altos combatesse a inflação, isso aconteceria? Claro que não aconteceria. E há quanto tempo que nós estamos com essa política? Aliás, desde março de 21, a política de juros altos começou no governo Bolsonaro. Na época do presidente do Banco Central, na época o presidente do Banco Central era o Roberto Campos Neto, Roberto Campos Neto, né? Veja só, a meta de inflação para 2025, 3,4,5%, 3 a 4,5%. Inflação hoje, 5,68%.
Onde é que está esses juros altos combatendo a inflação? Apesar desta calamidade econômica e social e dos excelentes resultados apresentados, hoje nem se fala em mudança de estratégia de combate à inflação, mesmo sabendo que ela é o principal fator desse desastre assustador da economia brasileira. Olha, eu não consigo entender há quanto tempo essa política de jogos, desde 80, e o Brasil não cresce. E olha, é o principal motivo do não crescimento, do crescimento baixo da economia brasileira, é a política de juros altos, que é mantida desde aquela época pra cá. Essa última política começou, realmente, em março de 21, começaram a aumentar a taxa de juros, porque a inflação estava começando a crescer. Março de 21. Hoje nós estamos em março de 25, portanto, são 4 anos. 4 anos. E a política de juros, a meta para 2025 é de 3 a 4,5%. A inflação hoje está em 5,68%. E outra coisa, os economistas só pensam em taxa de juros altos para combater a inflação. Cabeça mais enferrujada é essa? Não dá para pensar em outra coisa? Não dá para criar uma outra coisa? Será que os economistas não têm capacidade de criar isso? Pensando nisso, eu coloquei aqui duas estratégias que poderiam ser experimentadas. Colocar a taxa básica de juros mais baixa do que a taxa de crescimento da economia. Vantagens. Ela é indutora do desenvolvimento econômico e não tem custos fiscais. E essa política foi utilizada pelo Japão, pelos Estados Unidos, com um absoluto sucesso. Desde 1929 para cá, os Estados Unidos trabalhou com déficits fiscais enormes sem nenhum custo fiscal. Por quê? Porque a taxa de juros da economia era mais baixa que a taxa de crescimento da mesma economia. Ou seja, uma alavancagem positiva. Em outras palavras, o governo americano tomava dinheiro emprestado e esse dinheiro emprestado era pago com o próprio retorno do seu emprego. Ou seja, pega o dinheiro, paga uma taxa de juros, emprega em determinados projetos, cuja taxa de retorno é maior do que a taxa de juros. Então, qual é o custo fiscal deles? Zero. Por isso que os Estados Unidos trabalhou com um déficit muito alto e nunca teve problema. Uma das causas é essa. Né? Outra porque os Estados Unidos é um país soberano, emite a sua própria moeda. E ela é indutora do desenvolvimento econômico. Você está sempre trabalhando para ter um rendimento maior do que a taxa que você está pagando. Não é o contrário como está aqui. Nós estamos querendo derrubar a economia para que a inflação caia. Isto é uma estupidez. Não tem lógica isso. Trabalhar para derrubar a economia porque a inflação está alta. Aqui, nessa alternativa, taxa mais baixa, ao contrário. Se a taxa está baixa, né, e a economia está crescendo, pode aumentar um pouco a taxa, etc. Tal, desde quando o resultado está apresentando muito bem. E a economia vai crescendo. Se houver problemas, puxa a taxa mais para baixo. É muito mais fácil trabalhar dessa maneira, porque você está voltado para fazer o crescimento da economia, não para derrubar a economia. Aqui no Brasil, a economia não pode crescer 2,5%. E os economistas querem logo aumentar a taxa de juros para evitar que a inflação cresça. Que absurdo! Isso não tem lógica, não tem sentido nenhum. A única coisa que eu vejo isso é incapacidade, falta de pensamento, falta de raciocínio. Outra coisa, você pode controlar a inflação através do controle da taxa de crescimento do crédito. Também não tem custos fiscais. Olha, larga a taxa de juros e vamos trabalhar com a taxa de crédito. Se nós pegarmos a taxa de desenvolvimento do crédito, de crescimento do crédito e diminuirmos, o que vai acontecer?
vai ter menos dinheiro para o crescimento da economia. E tendo menos dinheiro para o crescimento da economia, obviamente a inflação vai cair também. Tá certo? É isso aí. É extremamente, sem custos fiscais, não vai ter custos fiscais para isso. Para reduzir a taxa de crédito, não vai ter custos fiscais. Ou aumentar a taxa de crédito, não vai ter custos fiscais. Desenvolvimento do crédito que eu estou falando. Taxa de desenvolvimento do crédito. Não é a taxa dos juros do crédito. Não. É a taxa de desenvolvimento do crescimento do crédito. Vai ficar bem entendido. Tá certo? Então, é mais uma alternativa que poderia se tentar. E ninguém faz nada. Só fica na taxa de juros altos com todo esse atestado de incapacidade, de incompetência pelos resultados apresentados. Agora, tem uma coisa aqui. Por que não tentar mudar a estratégia de juros para combater a inflação se já são sabidos e conhecidos os resultados desastrosos dessa estratégia há tantos anos? Medo ou falta de competência ou os dois? Para mim, os dois. Agora, se nós olharmos no controle da taxa de crescimento do crédito, dá para você perceber. Por que não se coloca a taxa de crédito num patamar, um controle razoável para não deixar crescer o crédito como cresce aqui no Brasil? Porque não tem custo fiscal. E se não tem custo fiscal, o sistema financeiro não ganha. A taxa de juros altos, o que ela faz? Ela produz um nível de despesa assombroso, astronômico. E isso, obviamente, vai para o sistema financeiro e para os investidores. Isso é uma transferência de renda brutal. Aqui na taxa de juros controlada sobre o crescimento do crédito, não tem custos fiscais. Eu acho que os banqueiros não aceitam isso. Tem que ser através da taxa de juros alta, porque é favorável ao sistema financeiro, é favorável aos investidores, é favorável aos mais ricos. Isso deveria ser pensado, isso deveria ser colocado como um tema de política, política de governo. Nas campanhas presidenciais, deveria se colocar isso. Meu governo, de a taxa do Banco Central para controlar a inflação será a taxa de desenvolvimento do crédito. Isso aí. E aprovar isso quando entrar no governo. Ou então, controlar através da taxa de juros mais baixa que a taxa de crescimento da economia. É uma maneira de você incentivar o crescimento. Você só pode ter taxa de juros altos se aumentar o crescimento da economia. Você está com a taxa de 2, o crescimento é de 5, ok. Aí o crescimento pode ir a 7, 8. O que é que faz? Aumenta a taxa de juros. É isso aí. Então, é proativa. Não é essa coisa que não dá para acreditar. Você ter que derrubar a economia, uma economia como a brasileira, que não pode crescer 2,5%, porque os economistas já estão aplicando um aumento da taxa de juros, dizendo-se com medo do aumento da inflação, e na realidade, para mim, não é isso. Isso é tão esquisito que não dá para pensar. Só dá para pensar em teoria da conspiração. O sistema tem que agir com a taxa de juros altos para combater a inflação. Porque não é adequada, não combate. A taxa de juros altos, como vimos, ela aumenta a inflação. E quando se aumenta a taxa de juros, o governo passa a pagar sobre a sua dívida mais juros, lógico. Está chegando a um absurdo que agora vai ser na base do trilhão, de agora em diante. Na base do trilhão. Não tem nem como reduzir. Está certo a dívida? E aí, o que que acontece? Se eu tenho um déficit cada vez maior em função do aumento da despesa financeira, evidentemente aumenta no mercado, nas pessoas, nos investidores,
a expectativa é que a inflação será maior. E a expectativa domina a direção da inflação. Se a expectativa é de juros mais altos, a expectativa vai dizer a inflação será mais alta. Ok? Bom, meus amigos, eu acho que há de ser mudar essa política, porque os resultados aí são catastróficos. E outra coisa, eu não vejo um só aspecto dessa política que seja positiva. Todas elas são contra o desenvolvimento, são contra o equilíbrio fiscal, são contra todo. Tudo nesta política é ruim. Tudo é ruim. A concentração de renda é provocada por ela e a concentração de renda preponderantemente é conduzida pela taxa de juros mais alta. Ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Pessoal, eu estou terminando aqui esse capítulo, esse vídeo, falando a respeito da política monetária. E chama a atenção de todos vocês, de todos os mercados, as pessoas que querem ver um Brasil melhor, a respeito dessa política. Por que essa política tem que ficar implantada o tempo todo e não muda? Já que é conhecido, é por demais conhecido os resultados negativos dessa política, porque não mudaram. Os economistas não têm capacidade de fazer isso? Não têm capacidade de desenhar uma nova estratégia para combater a inflação? Não precisa nem uma nova estratégia. Pega a política dos Estados Unidos, que prevaleceu de 1989 para cá, uma taxa de juros mais baixa do que a taxa de crescimento da economia. Essa é a ideal, porque ela é proativa. Ela vai fazer todo mundo torcer para que a economia cresça. É o contrário da taxa, o aumento da taxa de juros altos. O aumento da taxa de juros, todo mundo fazendo ao contrário. Rochaine virou cardiologistas, mais 55, 21. Alô?